Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Ana Clara, sou estudante de medicina e hoje o assunto vai ser sobre a radiografia do AVC. Enfim, por mais que eu fale da radiografia aqui, dos exames de imagem do AVC, eu não vou conseguir mostrar a imagem para vocês. Então vocês vão acompanhando, vai ser mais teórico em si do que prático, né? Tanto que na minha prova vai ser assim também. Mas enfim, a gente fala, né, o AVC é acidente vascular encefálico. Tem dois tipos de AVC, que é o AVC hemorrágico e o AVC isquêmico. O hemorrágico já fala quando você tem basicamente uma ruptura dos vasos. Isso vai aumentar a pressão intracraniana, vai dar uma série de problemas em si. E o AVC hemorrágico, aliás, isquêmico, é quando você tem alguma. Quando a artéria ela tá obstruída, né? Então não vai estar chegando sangue numa determinada área e vai ter uma necrose ali dos tecidos neurais em si, dos tecidos cerebrais. Então, o AVC isquêmico é uma obstrução de uma artéria e o hemorrágico é quando você tem um rompimento de algum vaso. Quando isso acontece, seja o isquêmico, seja o hemorrágico em si, as células elas elas vão começar a ficar agoniadas, né? Então, assim, porque o cérebro ele não está recebendo energia, não está recebendo oxigênio, então vai gerar a necrose em si. E a gente vai ver que existe uma janela de tratamento para você tratar o AVC, para ver se você consegue tentar diminuir as causas, os efeitos que vai ter, né? Porque vai ter dano cerebral sim, então vai afetar a vida da pessoa, mas tem uma janela terapêutica que faz com que a gente consiga evitar mais danos ainda. Enfim, a fisiopatologia é a seguinte forma: quando o fluxo cerebral diminui, seja por uma isquemia ou seja por uma hemorragia em si, porque se tiver hemorrágico não está chegando, não, o sangue que é o que segue o caminho dele normalmente não está indo, sabe? Então, quando o fluxo sanguíneo cerebral ele está diminuído, vai acontecer que hipóxia, baixa quantidade de oxigênio, células precisam de oxigênio, enfim, acontece hipóxia, vai ter falência dos neurônios, né, vai das células cerebrais em si, e além do mais, vai aumentar a permeabilidade vascular. Aumentando a permeabilidade vascular vai causar edema, aumentando ainda mais a pressão intracraniana, né? Por que vai aumentar a pressão intracraniana? Se o cérebro está com muito volume, ele fica dentro de uma calota, né, gente? Ele fica dentro do crânio. O crânio é osso, não tem como expandir. Então isso aumenta, acaba esmagando as estruturas, dá várias coisas em si. Então, quando o fluxo sanguíneo arterial cerebral diminui, ocorre hipóxia, hipoglicemia também ocorre e falência energética neural. As citocinas inflamatórias, elas são ativadas, elas são liberadas, isso vai aumentar a permeabilidade vascular, causando um edema cerebral, né? E esse edema cerebral, ele aumenta a pressão intracraniana, causa lesão neuronal e vai levar à morte ali da necrose do tecido. Em relação ao AVC isquêmico, ele é mais frequente que o hemorrágico. O isquêmico ele ocorre cerca de 80%, enquanto o hemorrágico ocorre cerca de 20%. E no AVC isquêmico, quais são as causas? Trombose, êmbolo, hipoperfusão também. E no caso do AVC hemorrágico, ruptura de um aneurisma, malformação vascular. Então, essas são as causas dos AVCs que a gente tem. E existem fatores, obviamente, fatores de risco para que o paciente desenvolva o AVC, seja ele hemorrágico ou isquêmico. A gente vai classificar como fatores modificáveis e fatores que não dá para modificar. Então, fatores modificáveis e não modificáveis. Os fatores modificáveis são hipertensão, diabetes, esses dois principais causa muito AVC, a principal causa de AVC. Então, hipertensão, diabetes, tabagismo, alcoolismo, sedentarismo, obesidade, tudo aquelas coisas clássicas que a gente sabe. Isso são modificáveis, tem como você tratar, você tratando, você evita o AVC de acontecer. Agora, quais são as causas não modificáveis? O sexo, por exemplo, o sexo masculino tem uma tendência maior. É o masculino mesmo? Tem uma tendência maior a desenvolver AVC. A idade, quanto mais velho for a pessoa, mais chances tem dela desenvolver AVC. Fatores genéticos, acidente isquêmico transitório ou um AVC prévio aumenta as chances do paciente ter AVC mesmo.
E uma atenção que a minha professora falou, eu achei legal, que se você fazer uma caminhada de meia hora, uma hora, de 30 minutos, 60 minutos, durante 3 a 4 vezes por semana, diminui o risco, as chances de você desenvolver um AVC, sabe? E quais são os sintomas de um AVC? Perda da sensibilidade, perda da força, então hemiplasia, hemiparesia, cefaleia intensa e súbita, perda da coordenação motora. Você perde também, foi o que eu falei, você tem uma hemiparesia, só que metade do lado do corpo em si. Então, perda da sensibilidade, da força muscular na metade do corpo, da consciência, o paciente pode vir a síncope também, dor de cabeça, cefaleia intensa e súbita e perda da coordenação motora. Esses são os principais sintomas do AVC. E foi o que eu falei. Existe uma janela temporal do AVC para o tratamento. Na verdade, não é temporal, é terapêutica, né? Escrevi temporal, mas é terapêutica. Uma janela terapêutica aqui do AVC isquêmico, né? Que você vai ter uma oclusão ali. Essa janela é classificada em duas fases. Não, são classificadas em 5 fases. Que é a hiperaguda precoce, em que basicamente o AVC aconteceu ali por volta mais ou menos até 6 horas. Hiperaguda crônica é de 6 a 12 horas, não, de 6 a 24 horas. Pode ser de forma aguda esse AVC. Se for agudo, aconteceu em uma semana. Subaguda de 1 a 3 semanas e crônica, né, que é acima de 3 semanas que a gente tem. Por que é importante a gente saber essa janela terapêutica, o quanto tempo aconteceu o AVC no paciente? Porque a gente só consegue trombolizar no AVC isquêmico, no caso, né? É o meio que a conduta para você tratar o AVC isquêmico. A gente só consegue trombolizar até 4 horas e meia. Então, se o AVC, por exemplo, aconteceu sei lá, umas 2 horas atrás, tem como você trombolizar. Umas 3 horas atrás tem como você trombolizar. Se ele aconteceu 5, 6 horas, já não tem como mais trombolizar. Então, na prática e na teoria, eu diria que você só consegue tratar o paciente na hiperaguda precoce, mas antes que ela chegue a 6 horas, né? Porque ela tem 6 horas. Então, só conseguimos tratar com altiplase, que é um trombolítico, né? Que vai fazer a trombólise, até 4 horas e meia após o início dos sintomas. Por que, Ana Clara? Porque primeiro que pode aumentar o risco de hemorragia se você trombolizar depois disso. E também, nesse momento, depois de 6 horas, os neurônios já começam a morrer. Então, tem uma grande lesão neuronal cerebral ali. Acontece necrose e tudo mais. E não vale a pena. O trombolítico só vai acabar piorando o paciente, sabe? Então, a gente só consegue trombolizar até 4 horas e meia. E são 5 fases. Hiperaguda precoce, que é de até 6 horas. Hiperaguda crônica, tarde, aliás, que é de 6 a 24 horas. Aguda, que é até uma semana. Subaguda, de 1 a 3 semanas. E crônica, que é mais de 3 semanas em si. O grande problema é justamente que hora é que o paciente estava normal. Por quê? Quando a gente não consegue definir a hora, basicamente, que ele veio a ter o AVC, que ele teve a síncope e tudo mais, e o paciente ele já chega desmaiado no hospital, e ninguém sabe basicamente a hora, ele só foi encontrado desmaiado e não sabe a hora que ele desmaiou, então a gente não sabe definir muito bem que horas que aconteceu o AVC. Então, a gente considera, quando a gente for tratar ele, ver se a gente trata ele ou não, a gente considera o paciente, a gente considera o tempo que o último horário que o paciente foi encontrado bem, né, acordado em si.
Então, a gente entra agora nos exames de imagem. O exame de imagem, assim, que é pedido em primeiro lugar, é a tomografia computadorizada. Na tomografia computadorizada, o que acontece? Ela é rápido, ele é um exame barato, é um exame acessível em si. E a gente faz primeiro a tomografia como primeiro exame, né? Mas primeiro ela sem contraste. Por quê? A tomografia, a gente não utiliza ela para fazer o diagnóstico. O paciente tem isso, tem isso, aquilo. A gente utiliza a tomografia para excluir a hemorragia, no caso um AVC hemorrágico, impedindo que a gente faça um trombolítico. Ver sinais precoces de isquemia e excluir o diagnóstico diferencial. Então, assim, por que a gente faz sem contraste? Foi o que eu falei, no ATC, o sangue, ele é branco. Então, se você aplica contraste no paciente, você não consegue saber se aquilo é um AVC hemorrágico ou não, entendeu? Então, se você faz a tomografia normal sem contraste, se tiver alguma coisa branca ali, você sabe que é sangue. Então, você sabe que foi um AVC hemorrágico. Se não tiver, então o paciente tem um AVC isquêmico, sabe? Então, a tomografia computadorizada, ela não é para você confirmar o diagnóstico. É para você ver, confirmar se tem um AVC hemorrágico. Aliás, ver não é confirmar, você excluir se é um AVC hemorrágico, ver os sinais precoces do AVC, né, que tem, os sinais precoces no caso de uma isquemia, e você fazer o diagnóstico diferencial. Se você pegar um paciente, o paciente chegou lá falando quando foi encontrado desmaiado depois de uma partida, sei lá, de futebol. Aí o paciente ele vai lá e chega, tá desmaiado e tudo mais, você não sabe muito bem o tempo certo que aconteceu aquilo. Aí você faz a tomografia. Ana Clara, a tomografia veio normal. Gente, se a tomografia não veio normal, não exclui que o paciente ele tem um AVC isquêmico. Não exclui isso, entendeu? Porque no AVC isquêmico, as primeiras horas costuma não apresentar sinais. Vai ter um único sinal precoce, apenas um único sinal precoce no AVC isquêmico, que a gente fala que é o sinal da artéria hiperdensa. O que acontece? Nas primeiras horas, a artéria média cerebral, como que é o nome dela? Acho que é isso mesmo. A artéria cerebral média, ela vai ficar hiperdensa, ela vai ficar vai ficar brilhosa lá em si. É o único sinal precoce, no caso de um AVC isquêmico, que está dentro da janela de tratamento. Por exemplo, se você tem um AVC isquêmico e apresenta outros sinais, sem ser esse da, da artéria cerebral hiperdensa, significa que é tardio, né? Já aconteceu bastante tempo, mais de 4 horas e meia, esse AVC. Então, se apareceu agora o sinal da artéria hiperdensa, aconteceu antes de 4 horas e meia. Então, tá dentro, é o único sinal precoce isquêmico que tem. Tá dentro da janela terapêutica e você pode trombolizar, sabe? Agora, quais são os sinais de AVC isquêmico da hiperagudo precoce? Só que a gente sabe que esse é até 6 horas, né, em si. O paciente tem edema cortical, vai ter o edema cerebral. Esse edema, ele até, se não me engano, desvia, né, a linha média, né, do cérebro em si. Então, você tem edema cortical, você tem perda da diferenciação. Por causa do edema, você não consegue diferenciar o que é a substância branca, o que é a substância cinzenta. E você tem a hipotenuação dos núcleos profundos. O que acontece? Esses núcleos, eles vão começar a ficar escuros em si. Então, quando você pega uma imagem, uma tomografia de um AVC isquêmico, que você vai ver que você vai ter uma área mais escura em si. Outra coisa que tem, por exemplo, o paciente, sabe, tem os sulcos cerebrais ali. Perdeu o sulco cerebral. Tem meio que uma linha branca, assim, que delimita os sulcos, né? Que é alguma coisa cortical.
que eu esqueci, cadê? É perda da diferenciação córtico-subcortical, né? Então, se você tem o desaparecimento dos sulcos, tem o desaparecimento dessa linha branca que contorna os sulcos, e você ainda tem uma área hipodensa, né, uma área escura ali por causa da morte dos neurônios, então você tem os sinais de AVC hemorrágico, aliás, um AVC isquêmico do tipo de hiperagudo precoce. Agora, quais são os sinais agora de um AVC isquêmico hiperagudo? Só que agora agudo em si. Você também vai aumentar a hipotenuação e ainda continua tendo um efeito. De acordo com o tempo vai passando, esse edema vai diminuir, mas essa hipotenuação, essa área escura em si que fica, não diminui. Só o edema em si. Então, no agudo, você ainda vai aumentar a área de hipotenuação e o edema ele vai começar a diminuir. Na subaguda, você já tem diminuição do edema, só que aqui você consegue ver pequenas hemorragias petequiais, né? E o córtex afetado ele pode começar a parecer normal, quase normal em si. Então a área ela fica mais edemaciada e ao longo do tempo vai reduzindo esse inchaço, né, esse edema em si, só que ela vai ficando mais preta, né? Então ela começa a ficar mais hipodensa de acordo com o passar do tempo em si. Agora, quais são os sinais de um AVC isquêmico crônico? Você vai ter redução, obviamente, do inchaço, que nem eu falei, vai ter uma bastante área hipodensa, né, com hipotenuação dos núcleos. Você vai ter a mineralização cortical, que pode ser hiperdensa essa mineralização. E as áreas onde os neurônios morreram, elas vão ser substituídas por líquor, né? Então, se você fazer, por exemplo, eu acho que é numa tomografia mesmo, T2, acho que vai ficar brilhoso ali porque ela vai avaliar o líquor, né, em si. Então, vamos novamente. Sinais do AVC hemorrágico, sinais do AVC isquêmico hiperagudo precoce. Edema cortical, perda da diferenciação da substância cinzenta para branca, e vai ter os núcleos vai ter a hipotenuação dos núcleos que eles morreram, né, em si. Então, de acordo com o passar do tempo, vai ficando mais hipotenso, né, hipotenso, né, vai estar com uma hipotenuação e o edema vai desinchando, né, vai sumindo o edema em si. Você tem perda dos sulcos cerebrais, da diferenciação córtico-subcortical e essa hipotensidade difusa, né? E, novamente, os sinais do AVC isquêmico crônico, você vai ter diminuição de edema, não vai ter mais, porém, vai ter uma mineralização ali da área subcortical, né? Aliás, da mineralização cortical, que vai ficar meio que hiperdenso, pode apresentar uma hemorragia por petequias e aquela área que foi onde os neurônios morreram vai ser substituída por líquor. E uma outra coisa que também é legal a gente saber é que o ventrículo ele costuma ficar aumentado em si. Agora o AVC hemorrágico na tomografia computadorizada. Sobre o AVC hemorrágico na tomografia, o que acontece? O sangue, que nem eu falei, ele parece ser branco, então a gente continua não aplicando contraste. O edema, nesse caso, quando tem sangue, vai ter a presença de um edema em volta. Então, o sangue ele vai ser hiperdenso. E em volta do sangue, você vai ter uma área hipodensa, né? Que seria mais ou menos o edema em si. Quando você tem, por exemplo, um AVC hemorrágico e você faz na tomografia e você consegue, por exemplo, observar na tomografia que o paciente ele tem uma hemorragia subaracnoide, né, que é
que você vai ver várias cobrinhas assim, vários brilhinhos, tipo cobrinhas na tomografia em si, basicamente o sangue acompanhando o suco, né? E isso é um AVC, AVC não, isso é uma hemorragia subaracnoide. Quando o paciente ele tem um AVC hemorrágico, mais uma hemorragia subaracnoide, o prognóstico do paciente ele é muito ruim, sabe? Tanto que existem os critérios, que é critérios de Fish, eu acho, que avalia basicamente isso. Continuando falando sobre o AVC, aqui dentro, a gente sabe que o primeiro exame que a gente pede é uma tomografia. Porém, o exame mais sensível para um AVC isquêmico, voltei a falar do AVC isquêmico, tá? O exame mais sensível para um AVC isquêmico é a ressonância magnética. Só que assim, a ressonância magnética, ela é cara, ela é demorada e ela não tem em todos os lugares em si. Por isso a gente costuma pedir o primeiro exame, a tomografia computadorizada. Mas se perguntar, se cair numa prova, qual que é o exame mais sensível no caso para um AVC isquêmico, aí no caso é a ressonância magnética. Dentro do AVC isquêmico, foi o que eu falei, a gente não sabe muito bem se o paciente ele chegou lá desmaiado, a gente não sabe qual que é o momento certo para tratar ele, para trombolizar, né? Porque a gente não sabe o tempo que ele desmaiou em si, né? Então, foi o que eu falei, a gente considera no último horário que ele foi visto bem, né? Lúcido em si. E a gente vai fazer e tem uma coisa que a gente faz, não sei o nome disso, né? Que é o mismatch, que é para ver se a gente trata ou não um paciente. Dentro do mismatch existe o flare, ou se não, e o T2, né? E existe a difusão, que também a sigla dele é DWI. Esse flare, o que acontece? Ele costuma aparecer horas depois do acidente vascular, né? Isquêmico em si. Então, por exemplo, no caso, a difusão, ele já é um sinal precoce, ele já aparece mais precocemente. Então, se você faz lá a tomografia computadorizada do flare em si, o que vai estar? A área onde teve um edema cortical vai estar brilhosa em si. Cadê, ó? No T2 o flare, a área fica brilhosa quando tem edema intracelular, né? Não falei edema cortical, mas eu acho que é a mesma coisa. Edema intracélulas em si, após 4 horas, ou seja, então, se após 4 horas que aparece o flare, então, se o flare dá positivo, você não não tromboliza o paciente, porque já passou da janela terapêutica, né? Que seria até 4 horas e meia. Agora, a difusão ela é mais sensível, no caso, para um AVC isquêmico. Então, toda vez que você fazer a difusão, a área que tem a difusão vai ficar brilhosa e indica que tem neurônio morto ali. Então, e a difusão ela fica positiva mais rápida. Então é o seguinte, você faz lá o flare, você faz os dois, que é o mismatch. Você fez o flare e você fez a difusão. Se o flare veio negativo, significa que o acidente vascular, né, isquêmico aconteceu antes de 4 horas. E se a difusão veio positiva, significa que tem neurônio ali morrendo, ou seja, teve realmente AVC. O que você faz? Você vai tratar o paciente. Agora, você faz de novo a ressonância magnética, né? Ali, e eu acho que na verdade o T2 eu falei que era da tomografia, mas o T2 é realmente da ressonância. Acabei de lembrar aqui agora. Você vai lá, faz a ressonância com T2 e flare. Se o flare vier positivo agora, significa o quê? Opa, aconteceu mais de 4 horas. E nesse caso, como a difusão sempre... a difusão, né? Ela costuma aparecer mais cedo, então ela vai estar positiva junto com o flare, sabe? Então, por isso que a gente fala mismatch. Flare e difusão, os dois juntos positivos,
se aconteceu mais de 4 horas e não deve trombolizar o paciente, você não trata. A gente só faz esse mismatch quando a gente não consegue definir, quando a gente não sabe o tempo que o paciente teve o AVC em si, sabe? Em relação a AVC, né, exames de imagem do AVC, é isso. Qualquer dúvida, deixe nos comentários ou me manda mensagem no WhatsApp que eu tentarei responder. Um beijo e até a próxima.